ele é mencionado na história secular da humanidade. Essa aqui é a verdade. Então nós vamos ao texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Veja só. Esse versículo, meus amados, João 3,16, ele é o versículo áureo da Bíblia. Ele é o versículo que revela toda a vontade de Deus para a humanidade. Ele expressa todo o amor, tudo que Deus quer para eu, para mim, para você, nesse mundo, nesse planeta Terra que nós vivemos. Todo o amor para com toda a humanidade, expressa o maior amor, não há. João 3,16, ele é conhecido como o versículo áureo da Bíblia, dado ao amor, o imenso amor, o qual Jesus se lançou, o qual Jesus derramou seu sangue puro e carmesim, para salvar eu e você, que não merecíamos. A graça é um favor imerecido, gente. O ser humano ninguém merece. Ninguém merece a graça, ninguém. É um favor não merecido. Mas o que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus Filho fez. Esse amor, ele é totalmente suficiente para abranger todos os homens. A vontade de Deus é que todos se salvem. É por isso que as pessoas falam. Uma vez, eu sempre digo isso e conto para as pessoas. Uma vez eu estava conversando com um pastor lá em São Paulo. O pastor falou para mim: pastor, Jesus ele veio para os pobres. Eu falei: engraçado, né? Veio para os pobres, tipo, a salvação era só para os pobres. Mas Jesus, ele veio para todos. Olha só o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Não é todo pobre que crê, não é todo japonês que crê, não é todo, pessoa, todo rico que crê, não é todo índio que crê, não, é todo aquele que nele crê. É para toda a humanidade, não é para todo homem, não é para toda mulher, ou seja, só uma categoria de um gênero só. É para toda a humanidade, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Agora, Deus tem um cuidado especial com os pobres, isso é verdade. Ele tem, porque ele amou, e ele tem esse cuidado especial com os pobres, com todas as pessoas. Por quê? Porque devido à necessidade da pessoa, Deus tem esse cuidado com o pobre. Deus ele tem esse cuidado com o necessitado. Deus ele tem esse cuidado com todas as pessoas que precisam desse cuidado especial e essa atenção especial na vida delas. Mas Deus, ele veio para todo que nele crê. Todas as pessoas têm a oportunidade de se arrepender. Todas as pessoas têm a oportunidade de ter Deus dentro do teu coração, morando em você. Deus, ele é tão, esse ato dele se converter, dele amar você, me amar eu e você, ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que Jesus, lá no auge da glória, lá no alto da glória, lá no alto da glória, no trono, sabe, ele decide vir para essa terra. O sacrifício de Jesus vale sempre a pena lembrar que ele não começa quando Jesus vai para a cruz. As pessoas pensam que o sacrifício de Jesus começa quando ele vai para a cruz. Não, o sacrifício de Jesus começa quando Jesus decide descer dos altos céus, se fazer homem, andar como homem nessa terra, para salvar eu e você do fogo do inferno. Aleluia. É aí que começa o sacrifício de Jesus. É aí que começa, sabe, a grande
vontade empreitada de Jesus para salvar a humanidade. Lá no Gênesis, quando Adão e Eva caem, eles perdem intimidade com Deus. O pecado do homem afasta ele de Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. Deus nunca deu as costas para ninguém. Deus nunca deu as costas para o homem. Deus nunca disse para o homem, sabe, que ele não o amava mais. Deus, ele tira o homem do paraíso pela sua justiça, que ele tem que operar. Mas Deus jamais disse que não amaria mais o homem. Deus, o amor de Deus, ele é tão puro e verdadeiro, que Deus, no plano de salvação, quando ele fala com Eva, quando lá no Gênesis 3, quando ele fala, né, que eles iam sair do jardim do Éden, a mulher ia ter fortes dores, mas ele faz uma promessa, que o filho dessa mulher, o fruto, pisaria a cabeça da serpente. Isso ele está se referindo a Jesus Cristo, ao plano de salvação. E se você for ver o plano de salvação, ele é tão maravilhoso, ele é tão intenso, a Bíblia ela é tão conexa, ela se conecta do Gênesis ao Apocalipse, que o plano de salvação para Deus começa no Gênesis 3, e Jesus fala em João 3, o versículo áureo da Bíblia. Glória a Deus, amém. Veja a conexão da palavra de Deus. Ela se conecta perfeitamente. O homem cai no versículo 3, no capítulo 3 de Gênesis, porque na verdade a Bíblia é um texto contínuo. Versículos e capítulos vêm depois. Mas veja, mesmo assim ela se conecta. Lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus prepara o plano. João 3,16, no seu capítulo 3. João é o livro, é o evangelho, na verdade, mais espiritual da Bíblia. Glória a Deus. O apóstolo João foi o homem mais espiritual da Bíblia. Você pode ver que o evangelho de João, ele trata de questões espirituais aprofundadas no seu relacionamento com Deus. Glória a Deus. Ele fala de questões espirituais muito fortes. E você pode ver que as 3 cartas de João falam de coisas, de atitudes físicas com impacto espiritual. E você vê que o Apocalipse é revelado para João. Glória a Deus. Tamanha a espiritualidade desse homem. João era o único discípulo que encostava a cabeça no seio de Jesus, no peito de Jesus. Os outros discípulos não. João, ele era o mais espiritual, o mais, sabe, que entendia as coisas espirituais de todos os discípulos que andaram fisicamente com Jesus. João, ele era assim. E ele relata esse texto aqui com muita revelação do Espírito Santo. João fala isso, faz isso. E olha só, esse ato de amar o mundo de tal maneira, Cristo dá o seu Filho como oferta na cruz. Na verdade, o Pai dá o Cristo, o seu Filho, o Pai, como oferta na cruz, para nos salvar, para que o mundo não pereça, para nos salvar. 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos os homens venham a se arrepender e a se salvar. Essa é a vontade de Deus para com todas as pessoas. Mas Deus, ele não pode salvar todo mundo. Deus, ele não pode salvar. Parece maluquice isso, mas é verdade. Deus, ele quer salvar todo mundo, mas ele não pode salvar todo mundo. Porque existe uma coisa no homem chamada livre-arbítrio.
O livre-arbítrio é a capacidade de você aceitar o que Deus fala e se arrepender, para Ele poder te salvar. Então Deus, como ser supremo, criador de todo o universo, Ele não pode salvar todo mundo. Por quê? Porque Ele não age ao contrário, Ele não vai de encontro à palavra que Ele mesmo inspirou. Por isso que eu falo para vocês, Deus ele é comprometido com a palavra dele. Naquele dia lá, onde Jesus vai falar: benditos os do meu Pai, os filhos do meu Pai, entre nas mansões, entre no seu repouso, no seu descanso com o Senhor. Ele vai virar para os que não obedeceram, vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que ele vai falar isso? Ele vai falar, não vai falar com prazer, ele vai falar com choro. Jesus vai falar com muita tristeza no coração. Deus, ele não é um Deus ruim, mau, ele não é. Ele vai falar com muito pesar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ele vai falar com dor, porque Satanás ele planta o pecado na vida da pessoa, para a pessoa vir a pecar e para ela não entrar no céu. Assim ele atinge o coração de Deus, é só para isso que ele faz. E Jesus, com o coração atingido, ele vai falar dessa forma. Vai acontecer, não tem jeito. O que nós devemos fazer é tentar cumprir a vontade de Deus. E veja, cumprindo a vontade de Deus, você fica tranquilo. Cumprindo a vontade de Deus, você fica tranquilo, você passa por todas as suas dificuldades bem. Você passa aquilo que é para você passar. Você passa com uma tranquilidade e você passa de uma forma tremenda. Você passa todo ato de dificuldade nessa forma, desse jeito, com como eu vou dizer para você, essa segurança e confiança em Deus. Essa aqui é a verdade. E veja, o que mais Deus me revela aqui nesse texto? Veja só. O que acontece? Quando Jesus ele morre na cruz, você tem que saber essas verdades para ficar no seu coração. A expiação procede do coração amoroso de Deus. Ou seja, o preço do pecado, a expiação dos seus pecados, procede do coração de Deus. Essa aqui é a verdade. Não foi algo que Deus ele foi obrigado a fazer. Deus ele fez por amor. Deus ele podia pegar um anjo lá, sabe, de uma numeração de uma potestade de anjos, e mandar o anjo vir se sacrificar. Ele podia ter feito isso. Mas Deus ele foi tão amoroso que Ele mesmo quis fazer por você. Ele mesmo quis realizar na tua vida. E veja, esse ato é tão importante que a Bíblia ela relata isso. A Bíblia ela diz isso, A Bíblia ela vai falar sobre isso. Olha só, tem um texto aqui que eu quero citar, que está em 1 João 4,10, que diz assim, olha só: nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, olha só o que diz o texto, não que nós tenhamos amado a Deus, mas aquele que nos amou enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Você vê? Não que nós tivéssemos amado, meu amado, Ele nos amou, por isso que Ele fez. Você está entendendo o plano de salvação? Você está entendendo o que é a Santa Ceia? Você está entendendo o que você fez aqui? Essa aqui é a verdade. E olha só, tem mais um texto que eu gosto, que é Romanos 8,32, que diz assim:
Olha só, vou ler o texto aqui para você que é muito abençoado. Esse texto eu não vou nem citar, eu vou ler. Romanos 8,32 diz assim, ó: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Escute, olha o texto, gente. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele está falando de bênçãos aqui. Se Deus entregou o filho dele, ele não vai dar o que você pede, meu amado? Lógico que ele vai. Glória a Deus. Se ele fez o ato, o maior ato de fazer, ele vai fazer na tua vida. Ele vai conquistar. Você vai conquistar através dele. Entenda. Através de Jesus Cristo, um certo rapaz falou para mim: ah, pastor, na época eu nem era pastor, né? Mas ele falou: olha, eu quero Deus, eu quero Deus, mas a minha alma é tão importante para Deus, se Ele me der o que eu quero, eu vou. Se Ele me der o que eu quero, eu vou para Cristo. Gente, entenda, Jesus, Ele já deu o melhor. Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, você se arrepende dos seus pecados. Através de Jesus Cristo, você obedece a Cristo e você tem acesso a todas as bênçãos de Deus para a tua vida. Essa que é a regra. Ele já deu o melhor. Por quê? Se você se apega numa coisa, aquela coisa vai, e você fiado naquela coisa, você naquela coisa ali, você pode vir a desanimar. Ah, não tenho mais isso, eu vou voltar para o pecado. Através de Cristo, Ele nos dá força para vencer o pecado. E veja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer é o seguinte, meu amado, essa palavra crer, ela é muito profunda. Olha só, ela envolve o que essa palavra crer aqui? O que ela envolve? Comunhão com Deus, obediência a Ele. Depois, quando você faz isso, você tem a plena confiança em Deus que você vai vencer. Por isso que 1 João 5,4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, oh, aleluia, oh Espírito Santo, oh aleluia, 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 oh Espírito Santo, da Abasoro kotori kantereke telepayo kusori kanshurike telepayo shantoroi kanshurike telepapa sotoria telepaya kutoroi shantorike telepayo kutori anchele kantarapaya labai shorunke telepaya kantori konshurike telepaya chochori shantorike telekantarai kanshurike Chuchuri shon churita tarika churita. A palavra para a tua vida é consolação. Labai shurike telepaia cantorita telepaia. Eu vejo uma tristeza no teu coração. Labai shoi con chupiri kentelei cantelepaia con churita. De algo que aconteceu, você se entristeceu. Labai shurike telepaia contori canchurita telepa. Shotori conchu pai churita telepa. Deus manda lhe dizer: eu mantenho meu filho por cruz. Labai shoi conchurita telepaia. Por amor de ti. Labai shon porunte telepapa contori telepapai.
Hoje eu passo o bálsamo no teu coração. Labai shoi com churique telepama condori pan churique teleca. Dou um alívio no teu coração. Labai shoi com churique telepaia condori pan pareca teletanta la masuria. Você ficou triste, você ficou magoada. Labai shoi com churique telepaia condori pan churique telepa. Mas hoje Deus passa o bálsamo no teu coração. Hoje Deus entra com bálsamo. Hoje Deus entra com consolo. Hoje Deus diz: minha filha, eu te amo. Labai shoi com churique telepapa. Eu te amo. Labai com churique telecanta la papaia show. Não desanime. Labai com churique telepaia canta. Me procure mais, me busque mais. Labai shoi com churique telepa. Eu tenho um apreço por você. Eu estou de braços abertos para te receber sempre, sempre. Tu pode desabafar comigo. Canchurique, telepaia, cantori, canchoroi, canteleta. Estou de braços abertos, me busque mais. Busque mais, busque, 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 busque. Incessantemente busque. Labai, shoi, canchurique, telepaia. Cantori, canchorai, canchori, chonchori, telepa. Que eu vou. Labai shoi com choroi canteleta churite. Eu quero te passar mais mal.